Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes diz que quem critica prisões tinha bordões fascistas. Perguntado sobre o inquérito, ministro respondeu que será concluído quando terminar. A gente segue falando do ministro Alexandre de Moraes, porque nesta terça-feira o ministro Moraes exaltou a própria atuação como relator das ações penais do 8 de janeiro. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro rebateu as críticas por eventuais abusos de poder vindas de presos e de seus familiares. Segundo Moraes, quem hoje critica prisões do 8 de janeiro, antes tinha bordões fascistas contra presos. Abre aspas. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo. Devido processo legal, direito a advogado a um julgamento por 11 ministros. Fecha aspas. A entrevista é finalizada com uma pergunta sobre o inquérito das fake news, que completa 5 anos daqui a pouco mais de 3 meses, em março de 2024. Aspas para o repórter. E o inquérito das fake news tem alguma previsão de, enfim, concluí-lo? Moraes, então, responde. Ele vai ser concluído quando terminar, fecha aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. Piotr está aqui me olhando com incrédulo, realmente, porque aqui quero te perguntar, né? Ele disse o seguinte, nunca defenderam o que elas têm agora, essas pessoas acusadas do 8 de janeiro, devido processo legal, direito a advogado e um julgamento por 11 ministros. Fala de Alexandre de Moraes nessa entrevista que ele concedeu, saiu hoje, foi publicada na Folha. Paula, vamos lá. No devido processo legal, o inquérito tem fim. Não fica assim aberto indefinidamente, ministro. Aí ele diz a defesa do devido processo legal. Quem concorda com ele? A pergunta é objetiva. Em que mundo vive o ministro Alexandre para dizer essa coisa toda? Em que Corte Suprema ele vive ou a qual Corte Suprema ele se refere? Nós estamos numa distopia jurídica, numa distopia institucional. Nada faz sentido. Teve uma pessoa que morreu, um brasileiro, em que o órgão acusador, olhando para todos os documentos dos médicos, tinha concedido ao Clériston da Cunha, esse é o nome do brasileiro, a liberdade condicional. Responderia em liberdade, com todas as medidas cautelares. Morreu. Não volta mais, para desespero da família, para desespero, obviamente, do país que perdeu um cidadão sem dar a ele o que é de direito dele, o julgamento, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e sim a concessão da liberdade condicional, porque estava ali, o órgão acusador considerou válida, como agora tem também mais um preso nessa condição. De novo, onde estão todos os juristas que estavam ali naquela Carta pela Democracia do ano passado? Onde estão as entidades de direitos humanos? Onde está a OAB? São perguntas que precisam ser respondidas, porque senão a gente perdeu o país. Por causa dessa gente. Não perdemos, né? A gente vai continuar sustentando o país, aqui sustentando no direito, mas essas pessoas vão continuar silentes, omissas. Pois é, Silvio, para usar um termo que o Piotr usou de distopia jurídica, nós temos aí um inquérito das fake news que vai completar 5 anos, aniversário de 5º ano, em março de 2024, um inquérito que foi aberto de ofício, ou seja, por conta própria, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que virou órgão acusador, julgador, vítima, enfim, já conversamos bastante sobre isso. E quando o repórter pergunta quando vai ter fim, porque afinal de contas a legislação determina o fim de um inquérito, ele diz que ele vai ser concluído quando terminar. É um comentário insolente, né, Silvio? Ele não respondeu, é um deboche. Essa resposta é um deboche. Agora, a cada entrevista, e não só do Alexandre de Moraes, mas dos ministros mais midiáticos da Suprema Corte, fica mais clara a desconexão com a realidade, a desconexão com o país, com a sociedade, porque as respostas mostram pessoas que estão com a cabeça em outro lugar, que não têm nenhum contato com a vida real, com o que o brasileiro pensa, com os anseios da sociedade e com a Constituição.
completamente desconectados, repito. No caso da entrevista do Alexandre de Moraes, há outros elementos. Por exemplo, a soberba implícita nas respostas, o lado político, mais uma vez, declarado pelo uso das expressões. Eles usam as expressões bolsonaristas, extrema-direita, tudo com muita facilidade. Mais ou menos como Luiz Roberto Barroso num palanque do PCdoB, da UNE, ao lado de Flávio Dino e outros comunistas, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. É tudo muito parecido. Mais ou menos quando Gilmar Mendes, nas suas confissões pelo exterior, nas suas viagens, ele diz: olha, nós nós conduzimos esse processo eleitoral, nós somos responsáveis não só pelo Lula, mas por todos esses atores políticos estarem de volta à cena. É tudo muito parecido, no fundo. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, a desconexão com a realidade. E trazer também aqui um outro detalhe, que são os bajuladores. Inclusive, nessa velha imprensa, tem muitos bajuladores de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei o que move toda essa bajulação, toda essa louvação. No caso daquele evento, por exemplo, de ontem, ali, aquela plateia controlada do PT, da esquerda, ele cercado pelo Silvio Almeida, pela Janja, pelo Lula, pelo Alckmin, ali está tudo muito claro do que se trata, de um consórcio que administra e governa o Brasil e de alguma gratidão justamente pelo Lula ter feito esse trajeto da cadeia em Curitiba até o Palácio do Planalto. E é o ministro Gilmar Mendes quem admitiu isso de alguma forma. Mas e os demais? E todo esse pessoal que bajula esses ministros o tempo inteiro, na mídia, na velha imprensa. O que será que está por trás de tudo isso? Porque a defesa da Constituição não é. A defesa do direito não é, porque os advogados, ao contrário do que Alexandre de Moraes diz, estão sendo desrespeitados a cada sessão virtual, que já não deveria ser virtual. Eles deveriam ter, no mínimo, o direito ao plenário para defender o réu. Mas nem isso é respeitado. O Ministério Público também não é respeitado. Nós falamos aqui há pouco de um caso de um morto, de um cadáver e alguém que tentou o suicídio. O Ministério Público disse que essas pessoas não deveriam estar numa cela. Também não é respeitado. Ainda mais partindo de Alexandre de Moraes, egresso justamente do Ministério Público. Então, fica a pergunta, do lado de quem esse pessoal que está bajulando os ministros do Supremo Tribunal Federal está? Por quê? Augusto, queria pegar nesse trecho aqui que o ministro disse o seguinte, que as pessoas que foram condenadas e estão presas e até as que estão soltas aí com tornozeleira, nunca defenderam o que elas têm hoje, agora no Supremo. Devido ao processo legal, direito a advogado, um julgamento por 11 ministros, fala do ministro Alexandre de Moraes. Agora, não é isso que os advogados desses presos, desses envolvidos pelo 8 de janeiro, dizem, né? O que a gente tem ouvido, e nós entrevistamos alguns, reclamam de cerceamento de defesa, reclamam de falta de acesso aos autos, reclamam de ilegalidade nas prisões preventivas, reclamam que o STF não seria o juízo competente para julgar essas pessoas. Quer dizer, parece que são dois universos completamente diferentes, né, Augusto? Olha, é uma realidade paralela, é chocante ouvir isso, que você chega a seguinte conclusão: você chega a uma de duas escolhas. Ou é cínico, ou é um caso de polícia, é um caso de hospício. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Não é possível que o ministro Alexandre de Moraes acredite nisso e que continue gozando das suas faculdades mentais. Não é possível. Ou ele está mentindo deliberadamente, o que é um crime para juiz, ou ele acredita nisso e é louco. Porque os advogados falam sem parar. Os advogados do Supremo que não têm acesso aos autos. Eu sei que não. Há pessoas punidas há séculos, aí não sabe por quê. Existem exilados políticos. Como é que pode afirmar uma coisa dessas? Eu acho o seguinte: primeiro, é muito cinismo responder como jogador de futebol brincando. Aí acaba quando termina. Acaba no prazo que tem que acabar. Existe lei para isso. Existem prazos, como ele sabe. Aí outra,
O que ele quer dizer com quem hoje critica prisões tinha bordões fascistas? É só a absoluta incapacidade de falar de improviso, de dar respostas verbais, ou é o quê? Alguém aqui entendeu? O que ele quis dizer com isso? Não conseguir se expressar corretamente é uma forma de loucura. É uma forma de loucura. Qualquer um, se fosse parente nosso aqui, a gente levava para ver o que há, que tipo de disfunção explica isso. Como é que pode? O sujeito está vivendo uma fantasia. Ele se trata como mocinho, assim, amigos e inimigos. Mas o que é isso? É um faroeste que ele está protagonizando? Né? Agindo como bandido e achando que é o mocinho da história? Até quando isso vai durar? O Silvio tem toda a razão, cobrar os advogados, o Piotto, estamos lembrando aqui, advogados têm de reagir imediatamente. Jornalistas formados em direito têm de perder, têm de pensar menos em dinheiro e mais em ter vergonha na cara. Conheço vários colunistas formados em direito que sabem o que está acontecendo. Tem os que se vendem, tá? Tem os que têm preço, esses deixa pra lá. Deixa pra lá. Esses se vendem barato. Pagaram caro demais pelo apoio deles. Agora, e os que são os omissos? Os que são formados em direito e escrevem como se estivessem escrevendo sobre um ligeiro erro judicial, que isso acontece, não estão vendo uma multidão de pessoas privadas dos mais elementares direitos humanos? Não estão enxergando isso, ainda insistem em enxergar fascistas. Tem algum aqui? Tem algum aqui? Vocês estão falando seriamente? Que as pessoas que tem alguns que me conhecem já há muito tempo, jornalistas, e sabem, tá, que desde o primeiro dia da carreira eu sou um democrata radical. Eles sabem disso. Eles me conhecem. E eles têm de acreditar que nós somos os errados para poder tentar dormir. Eu conheço os valentes, né, desde que tenham a proteção de militares ou de policiais. Eu conheço os valentes amigos dos ministros da corte. Eu quero ver esse pessoal se manifestar. Eu também tinha conversas normais com esse pessoal. Na medida em que eles passam a agir anormalmente, eu denuncio. Cadê a coragem e a independência dos jornalistas? Eu perguntaria, quem me diz uma coisa dessa, começa quando termina, se o senhor não está cumprindo a Constituição. Diga isso, é o mínimo. É o mínimo. Jornalista não é moleque de recado. Vai, ouve, transcreve e publica. É para perguntar o que eles não querem ouvir. Tanto a gente está disposto a isso que estamos convidando o tempo todo. Venham dar uma entrevista para a gente, perguntaremos educadamente, por exemplo, ao Alexandre de Moraes, por que ele escreve uma coisa e faz outra, mudou de ideia, mudou a Constituição, é a mesma. Não renegou, como tem jornalista que renega o que fez a vida inteira, né? Quando eu não acredito em conversões desse tipo a partir dos 10 anos de idade. Só se tiver dinheiro no meio. Agora, o que está acontecendo? Eles têm para dormir, esses caras são fascistas. Aqui não tem nenhum. Aqui não tem nenhum. Nós não estamos fanatizados, não, por nada. Nós estamos andando em linha reta como deve andar um jornalista honesto. Eles não noticiam. Quando entrevistam, não tem coragem de contestar. Entrevista, então, manda um cão São Bernardo com
um papel com perguntas dentro e treina para trazer de volta. Em vez de levar o questionário, deixa o ministro falar o que quer. Aprendam a enfrentar com altivez e com honradez os que contam mentiras ou são cínicos demais. Outra notícia na tela. TSE foge da comissão sobre confiabilidade do processo eleitoral e senador não perdoa. O senador Desalci Lucas convidou a população a acompanhar a audiência pública que será promovida na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater implementações da tecnologia no processo eleitoral brasileiro. A audiência é interativa, permitindo a participação do público com perguntas e comentários. O senador ressaltou a importância da auditoria para garantir a confiabilidade das urnas eletrônicas e proporcionar uma maior compreensão para a população sobre o assunto. Desalci também questionou a falta de participação do Tribunal Superior Eleitoral nas audiências públicas realizadas no Senado e expressou sua indignação com a postura do tribunal. Se realmente o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal querem dar à população a confiança necessária para acreditar realmente nos resultados das eleições, não há por que se negar a participar de um debate e de uma discussão relacionada a isso. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral normatiza as eleições. Ele solta as normas na época da eleição. Ele executa as eleições. Ele fiscaliza as eleições. Ele julga. Só ele. Não há um controle externo, por exemplo, confiável, com relação ao resultado das eleições, apontou o senador. A fuga do TSE reforça o clima de insegurança instalado em todo o Brasil. Outra notícia na tela. Desaprovação de Lula chega perto dos 60% no estado de Goiás. A avaliação negativa do presidente Lula subiu e alcançou 55,5% entre os goianos, revela levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira 12. A aprovação do petista caiu, marcou 39,3%. Na pesquisa realizada em junho, Lula era desaprovado por 54,1% e aprovado por 40,7%. Os entrevistados que disseram não saber ou não opinaram somaram 5,2% nos dois períodos. E outra notícia na tela. Câmara votará para formalizar inquérito de impeachment. Anúncio foi feito nesta terça-feira. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votará nesta semana, antes do recesso de Natal, para formalizar a investigação de impeachment contra o presidente Joe Biden, que alguns comitês legislativos vêm realizando há semanas. O anúncio foi feito nesta terça-feira 12 pelo presidente da Câmara Baixa, o republicano Mike Johnson, deixando aberta uma votação entre quarta-feira 13 e quinta-feira 14. As evidências acumuladas contra o presidente Biden não podem ser ignoradas, disse em um artigo publicado. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.